Salve irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui mais uma vez, quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Vamos ler a palavra do Senhor, amados, o alimento espiritual. Atos 28, Paulo em Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe o réptil pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham a enfermidade e sararam. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Oh, grandioso Deus e eterno Pai. Você já se alimentou hoje? Então vamos nos alimentar da palavra do Senhor, que Ele fala conosco nesta manhã. Nesta palavra, amados, no último capítulo de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo estava num navio que ia naufragar. Paulo estava preso junto com muitos outros presos, mas ao contrário dos outros presos, Paulo não era homicida, não era ladrão, não era falsificador, não é? Paulo estava preso por causa de pregar o evangelho. E diz aqui a palavra do Senhor que este navio ia para naufragar, e eis que uns do navio falaram assim: vamos matar os presos para que eles não fujam. Mas o centurião, por causa de Paulo, porque o centurião tinha ouvido a palavra que Paulo pregava, e o centurião sabia que ele não estava ali porque era malfeitor, mas por causa do nome de Cristo. Então ele rogou aos seus superiores que não fizesse assim, mas que deixasse que os presos fossem primeiro a nado até chegar em terra. E diz a palavra do Senhor, amados, que chegando naquela ilha, embora fossem bárbaros, eles foram bem recebidos, acenderam uma fogueira para todos eles por causa do frio, não é, e da chuva, mas quando Paulo pegou algumas vides para jogar no fogo, para alimentar o fogo, uma cobra, uma serpente, querendo fugir do fogo, mordeu a mão de Paulo. Mas Paulo apenas sacudiu a mão e jogou-a no fogo. E os bárbaros, olhando, falaram assim: olha, este homem, antes que ele jogasse a serpente no fogo, falaram: este homem deve ser um homicida. Porque, olha, escapando ele do naufrágio, a justiça não deixa viver. E veja você, amado, que se você for ler, justiça aqui está com J maiúsculo, ou seja, não a justiça do homem, mas a justiça que está acima de toda a justiça desta terra, a justiça divina. Então nós vemos que os bárbaros acreditavam que existia alguém superior, e que este alguém é justo e fiel, e que este alguém executa a justiça no momento e na hora certa, ainda que eles estivessem pensando mal de Paulo. Mas veja você, que Paulo não sofreu nenhum mal, por causa daquela palavra que o Senhor nos fala: olha, se pegarem em serpentes, nenhum mal lhes fará. Por quê? Porque, como posso dizer? Porque é bom ao Senhor
que o justo viva para pregar o evangelho dele. E somente depois que você, amado, e eu, fazemos toda a obra que o Senhor tem destinada para nós, é que o Senhor nos deixará partir desta terra. E diz aqui a palavra do Senhor que depois eles acharam que Paulo era um Deus, porque ele não morria. Achavam que Paulo era algum ser eterno, ou seja, eles não tinham muito entendimento. Mas diz a palavra do Senhor que eles foram hospedados na casa do principal daquela ilha chamada Malta. Mas quando eles ficaram ali hospedados 3 dias, o pai do principal daquela ilha, o pai de Públio, como diz aqui, estava muito doente, de cama, enfermo, com febres e disenteria. E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. E feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Então vocês veem, amados, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Porque, amados, Paulo não estava fazendo nada de errado, ele estava pregando o evangelho de Cristo e ele foi preso. E ainda para piorar a situação de Paulo, quando foram transportar os presos, o navio veio a naufragar, uma tempestade muito grande, ia fazer o navio afundar, mas o Senhor não permitiu, e o Senhor permitiu que aquele navio encalhasse naquela ilha, e todos fossem salvos, por causa de quê, amados? Por causa de uma alma, que estava ali, necessitada de uma cura, aleluia! E com certeza Paulo orou e curou em nome de Jesus, e toda aquela ilha ficou sabendo que o Deus de Paulo não é um Deus feito por mãos humanas, que o Deus de Paulo não é um conto, não é uma fábula, não é uma mitologia e não é uma lenda. Todos naquela ilha ficaram sabendo que o Deus de Paulo vive e reina eternamente. E Ele tem poder para nos livrar do veneno da serpente. E Ele tem poder, amados, para nos livrar de o nosso navio naufragar, aleluia, no mar da vida, aonde muitas vezes as ondas se revoltam e onde a tempestade tenta nos fazer afundar. Mas saiba de uma coisa, tudo isso aconteceu para que Paulo e todos aqueles presos e aqueles centuriões da guarda romana fossem para naquela ilha e vissem que o Deus de Paulo existe. E que Paulo era um homem de Deus, aleluia. E que o nosso Deus tem poder para curar e libertar de todo mal e de toda enfermidade. Nós lemos aqui que todos daquela ilha em que padeceram de uma enfermidade ouviram falar que Paulo curara o pai de Públio, e eles também foram receber oração, e todos eles foram curados. E o destino deles, que quando eles chegaram ali de início, que era de prisioneiros, eles saíram de lá com honrarias, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu falo uma coisa para você, que me ouve nesta manhã: se o Senhor te colocou nesta situação, é porque Ele tem um plano muito maior e melhor para a tua vida. O Senhor tem um plano para que lá na frente, esta onda, essa tempestade, este naufrágio que você acha que foi para a sua humilhação, não foi. É porque, amados, você está numa enfermidade, o Senhor te colocou num leito de hospital, é para você pregar para todos que estão neste hospital, não só para os enfermos, mas para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, para a equipe de higienização e limpeza, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, e para aqueles parentes daqueles enfermos também. Oh, glória a Deus e aleluia. Quantos testemunhos nós ouvimos de crentes, homens e mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, que foram parar num leito de enfermidade, que o Senhor permitiu que fossem internados e lá pregaram o evangelho de Deus, o evangelho de arrependimento, o evangelho de salvação, e muitas almas se renderam ao Senhor. Ó Santo Deus de Israel, então saiba, amado e amada do Senhor, que essa situação que você está não é para a morte, mas é para a vida. Saiba que essa situação que você está vivendo é para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a terra. E o Senhor nos chamou não para ficarmos de braços cruzados, não para ficarmos ociosos, sentados numa cadeira, comendo, bebendo, aleluia,
e estarmos ali no comodismo, mas o Senhor nos chamou para marchar. Lembra de Moisés? O Senhor falou assim para Moisés quando estavam diante do Mar Vermelho e Faraó perseguindo atrás. Por que clamas a mim, Moisés? Com o que você tem nas mãos, toca nestas águas e diga ao povo de Israel que marche. O Senhor te chamou para marchar. O Senhor te chamou como soldado do Senhor Jesus, como guerreiro e guerreira valente de Deus, para fazer a obra dele, seja na prisão, seja num navio, seja numa ilha, seja, aleluia, num leito de enfermidade, aonde o Senhor te colocar, ele sabe o que ele faz. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, a sabedoria dele é infinitamente melhor e maior do que a nossa. Quem de nós pode perguntar a Deus quem é e o que fazes, como dizes Jó, mas nenhum dos pensamentos do nosso Pai pode ser impedido, e o que ele tem preparado para aqueles que o amam, oh aleluia, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, aleluia. Então se prepare, porque o seu cativeiro vai virar, e se ele não virar, e se você vier a perecer, como Paulo também um dia morreu na prisão, aleluia, saiba que tudo isso foi para proveito da obra do Senhor, e que a morte de um santo para Deus tem muito valor. E você, como Paulo, poderá dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. E a sua morte, e a sua luta, e a sua prova jamais será em vão, aleluia. Então não desista, não murmure, não reclame, porque em todo tempo o Senhor está contigo para te fazer vencedor. O crente sempre é vencedor, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus nos disse: eu venci o mundo. Então nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Amados, agora você, que como aqueles bárbaros daquela ilha, não conheciam a Deus ainda, acharam até que Paulo era um Deus. Você que está confuso, sabe que existe alguém maior que criou os céus e a terra. Você sabe que existe uma força que move, que rege o universo, mas você não sabe quem é. Ou até mesmo você já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, mas acha que é uma lenda. Eu falo para você, não é uma lenda não. Aleluia. Eu falo para você, não existe uma força maior, mas existe um Deus que criou os céus e a terra e criou a humanidade. E este Deus criou você, sim, você que ainda não conhece a Cristo e está ouvindo esta palavra, para a honra e glória do Pai. O Senhor te criou para você glorificar o nome dele. E saiba que mesmo que você esteja condenado à morte eterna, mesmo que você esteja condenado à escravidão do pecado, o Senhor foi até o inferno. Sim, o nosso Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, ele desceu até as profundezas do abismo. Ele tirou a chave da morte e do inferno, para que hoje você, meu amado, você, minha amada, tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. E ele ressuscitou ao terceiro dia para mostrar que a morte não tem poder sobre ele. A única coisa que é impossível para Deus é que a morte venha a reter o nosso Deus. Aleluia. A morte, sim, para a morte é impossível reter o nosso Deus, o nosso Rei Jesus, e ele vive e reina eternamente, e ele quer te salvar. Aceite ele hoje, porque o sacrifício dele foi de uma vez por todas. O sacrifício dele não foi em vão, foi para te dar a vida eterna. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, você já aceitou Jesus. Agora procure uma igreja onde é pregada a verdadeira palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço da sua irmã em Cristo, a irmã Tayla. Não se esqueçam de passar no canal, deixar o seu like, o seu comentário e me ajudar a levar essas boas novas de salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus.